Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. O uso da tribuna hoje é para a gente comentar rapidamente, resumida, sobre uma representação que nós protocolamos junto ao Ministério Público na sexta-feira, onde eu assinei a representação, o vereador Clodoaldo, o vereador Roberto e o vereador Ismael Padilha, onde nós estamos pedindo anulação do processo licitatório do transporte coletivo que aconteceu há poucos dias, principalmente para que nós possamos discutir melhor e com uma maior transparência sobre essa licitação. Então vou ler resumidamente alguns pontos. Os fatos. A licitação modalidade concorrência pública, tipo melhor técnica e melhor preço por quilômetro rodado, contém irregularidades no processo licitatório número 03/2009, expresso pelo edital 01/2010, que iremos discorrer a seguir. Valor estimado R$300 milhões. A forma administrativa em exame, à primeira vista, tem total transparência, é o que parece, mas não é. Principalmente quando se analisa o edital e as tabelas respectivas. O princípio inerente às licitações é de vinculação ao instrumento convocatório, de preço justo e competitividade. Com certeza não estão presentes nesta concorrência. Podemos perceber claramente que há vestígios de violação do princípio de igualdade entre os licitantes. Isso porque existem erros propositais de pontuação nas tabelas e pontuações desnecessárias que adiante ficarão demonstradas. Então vamos resumir alguns pontos mais fundamentais aqui. Inicialmente chamamos a atenção ao anexo 2, folha 30, que refere ao regulamento do serviço de transportes de passageiros no município de Araucária. O decreto número 13.977 de 97 acompanha o processo licitatório. Porém, o decreto municipal número 23.336 de 2010, citado, não foi anexado ao processo licitatório, o que dificulta, em tese, ao concorrente interessado verificar se há outras exigências legais que, porventura, contenham no processo licitatório. Ao fazer a leitura do edital, constatamos um pequeno detalhe que nos chama a atenção. O regulamento juntado à licitação pertence à Companhia Araucariense de Transportes Urbano, a CATU, cuja empresa foi extinta há mais de 10 anos. As regras jurídicas ali contidas são para instruir a licitação. Todavia, o decreto 13.977 de 97 trata das normas que regulavam o transporte coletivo de Araucária nos idos de 1997. E mesmo não tendo sido revogado pelo Executivo Municipal, o decreto é absolutamente nulo, pois a companhia não existe, bem como as regras ali dispostas. Como pode a CMTC utilizar-se de regras que eram exclusivas da CATU? Entendemos que a superintendência da nova Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, por si só fulmina de morte todo o processo licitatório em comento. Isso porque a CMTC não é nem a sucessora da antiga CATU. Portanto, não pode utilizar decreto para instruir a licitação e regrar a licitação. Outro ponto comentado nessa representação: os dirigentes técnicos da CMTC demonstram uma competência ímpar na montagem do edital e em todos os seus anexos com planilhas mirabolantes para enganar quem? O que é mais gritante e salta aos olhos para quem entende ou apenas presta atenção na política tarifária municipal, só por curiosidade perguntamos: onde está o menor preço fixado para a tarifa? Pelo jeito a contar, a conta irá sobrar para o usuário? Com certeza que sim. Diante de tanta competência para a elaboração do edital, onde está o preço limite da remuneração do empresário pelo valor da tarifa? O edital dá toda a liberdade para o concessionário estabelecer o preço de tarifa que quiser, utilizando a pontuação prevista na tabela.
Bem, é só parar para pensar um pouco. Com a pontuação em aberto, a empresa vencedora, já conhecida, fará o preço de tarifa que lhe convir, com as gordurinhas embutidas, dentro de um parâmetro quase imperceptível aos olhos dos fiscalizadores, o povo, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores e a Associação dos Usuários, esta última de criação obrigatória pela legislação federal acima citada. Ora, a licitação tem por finalidade o menor preço e a melhor técnica, ou seja, beneficiar a imensa maioria da comunidade que utiliza o transporte coletivo. Entretanto, não é isso que estamos observando nessa licitação. Que pena. Vejamos o cálculo meramente ilustrativo. 5 centavos a mais na tarifa do ônibus, multiplicado pelo número de usuários, dia, 10 mil passageiros, igual a R$500 dia, que multiplicado por 25 dias é igual a 12.500 mensais. Utilizam somente no terminal da Vila Angélica, vereador Ismael Padilha, mais de 25 mil usuários dia, que multiplicado por 5 centavos daria R$1.250 por dia, no total de 25 dias mês, R$31.250 a mais todo mês. Então, o que a gente quer com essa representação? Que essa licitação seja anulada. O vereador Roberto já nos convidou e está fazendo um requerimento onde a gente possa fazer uma audiência pública sobre o transporte coletivo para elaborarmos uma audiência bem ampla, onde toda a sociedade organizada, principalmente a Câmara, que não foi convidada e não discutiu em nenhum momento sobre essa licitação de 300 milhões de transporte coletivo. Então temos que trazer essa audiência para a gente realmente discutir, para que seja uma maior transparência. O que a gente quer também discutir nisso aí? Uma das ideias é um preço menor interno no município. Um exemplo, o cara que vem lá da Guajuvira, ele paga uma passagem para vir até o terminal da rodoviária central. E acaba pagando a mesma passagem para ele vir de Guajuvira e ir até Colombo. Eu acho que isso a gente tem que analisar, porque eu acho que não é justo o cara que paga para vir do Tupi, aqui no terminal, pagar o mesmo preço que o cara que vai até Colombo pelo mesmo preço. Isso nunca foi discutido. Eu acho que tem que haver uma discussão maior nesse sentido. A licitação também, que a gente sempre discutiu e comentou aqui na Câmara, que fosse dividida em lotes, para que não fique na mão de uma única empresa. O usuário não tem opção de escolha, tem que usar aquele ônibus, aquela linha, porque para quem que ele vai recorrer? É uma única empresa que está fornecendo, e a gente sabe, o vereador Pedrinho esteve ano passado com a gente, levantamos, fomos lá às 6 horas da manhã, pegar o ônibus até o terminal da Vila Angélica, a superlotação que acontece nesses ônibus, qual é o nível de conforto que as empresas oferecem? Aí fica na mão de uma única empresa, para quem que esse cara vai recorrer? Como é que ele vai fazer? Ele não tem opção de escolha. Então, acho que tem que ser dividido em lotes, para que não fique o usuário na mão de uma única empresa.